Vivemos em uma época de paradoxos. Uma era de acesso ilimitado à informação, mas que parece, muitas vezes, sofrer de uma profunda carência de sabedoria. Uma era que celebra a conexão global, mas onde tantos se sentem profundamente sozinhos. E em meio a tudo isso, uma era em que a ideia de um Deus transcendente, de um propósito maior, é frequentemente descartada como algo ultrapassado, uma fraqueza ou até mesmo uma ilusão. É neste cenário complexo e barulhento que as palavras milenares do Salmo 14 ressoam com uma clareza desconcertante. O salmista Davi inicia sua reflexão com uma das declarações mais diretas e impactantes de toda a Bíblia. Diz o insensato em seu coração: não há Deus. É fundamental que a gente pare para entender o peso dessa palavra, insensato. No hebraico, a palavra usada, Nabal, não se refere a uma falta de inteligência ou capacidade intelectual. Pelo contrário, ela descreve uma insensatez moral, uma escolha deliberada de ignorar a dimensão espiritual da vida. O insensato não é aquele que não consegue crer. É aquele que escolhe viver como se Deus não fosse relevante, como se suas ações não tivessem consequências eternas. É a arrogância de se colocar no centro do universo, de se declarar a única medida para o certo e o errado. Essa insensatez não é um pensamento abstrato guardado apenas na mente. Davi nos mostra que ela inevitavelmente se manifesta em ações. Ele continua: corromperam-se, cometeram atos abomináveis. Não há ninguém que faça o bem. Perceba a conexão direta. A negação de Deus no coração leva à corrupção na prática. Quando removemos o ponto de referência moral que vem de um Criador, o que sobra? A conveniência, o interesse próprio, a lei do mais forte. A bússola moral perde o seu norte e a sociedade começa a se desviar pouco a pouco para um território de caos ético. É um retrato de um mundo que, ao buscar uma liberdade sem limites, acaba se tornando prisioneiro de seus próprios impulsos e egoísmos. Mas a perspectiva do Salmo muda drasticamente no verso seguinte. A câmera, que antes focava na terra e na declaração do insensato, agora sobe aos céus. Davi nos mostra o outro lado da história. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Essa imagem é poderosa. Deus não está distante ou indiferente à confusão humana. Ele está observando, ativamente. Sua observação não é um ato de julgamento frio, mas uma busca. Ele procura por entendimento, por sinceridade, por um coração que, em meio ao barulho da incredulidade, ainda anseia por algo mais. Ele procura por aqueles que percebem o vazio de uma vida sem propósito e ousam buscar a fonte de todo o sentido. E o que ele encontra? A avaliação divina é sóbria e universal. Todos se desviaram, todos se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Esta não é uma condenação de um grupo específico de pessoas. É um diagnóstico da condição humana quando deixada por conta própria. É um eco do que o apóstolo Paulo, séculos depois, escreveria em sua carta aos Romanos. Essa verdade não serve para nos esmagar, mas para nos humilhar, para nos fazer entender que nossa esperança não pode vir de nós mesmos. Se todos se desviaram, então a solução precisa vir de fora. É a partir desse diagnóstico que o Salmo aprofunda sua análise social. Davi pergunta: será que nenhum desses malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não invocam o Senhor. Que metáfora impressionante! A exploração dos vulneráveis, a injustiça contra os pobres, se torna algo tão comum, tão banal para os insensatos quanto o ato de comer. Eles consomem a vida e a dignidade dos outros sem pensar duas vezes, porque em seus corações não há um Deus a quem devam prestar contas. A ausência de temor a Deus se traduz diretamente em crueldade para com o próximo. A justiça social e a espiritualidade estão aqui inseparavelmente ligadas. No entanto,
É exatamente quando o cenário parece mais sombrio que uma virada acontece. O salmista declara: ali estão eles tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Aqueles que pareciam tão confiantes em sua própria força, que agiam com tanta arrogância, de repente são confrontados por uma realidade que não podem controlar: a presença de Deus ao lado daqueles que eles oprimem. O justo aqui não é o ser humano perfeito, mas aquele que, apesar de suas falhas, escolheu confiar em Deus, fazê-lo seu refúgio. Davi continua: vós, malfeitores, frustrais os planos dos pobres, mas o Senhor é o seu refúgio. O mundo pode zombar da fé do humilde, pode tentar destruir sua esperança, mas não pode tocar em seu verdadeiro abrigo. A segurança do justo não está em sua força ou em suas posses, mas na presença protetora de Deus. E é com essa certeza que Davi conclui o salmo, não com um lamento, mas com um clamor cheio de esperança. Ele olha para o futuro e anseia por uma intervenção divina completa. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se alegrará. Sião, a colina em Jerusalém, simbolizava o lugar da presença de Deus, a fonte de onde a ajuda e a libertação viriam. Davi está expressando um desejo profundo pela restauração total de seu povo, não apenas de seus inimigos externos, mas da corrupção interna que a incredulidade gerou. Ele anseia pelo dia em que a alegria genuína, fruto da presença restauradora de Deus, inundará a nação. Essa promessa não ficou presa no passado. Ela aponta para uma verdade eterna. Por mais que o mundo pareça se afastar da luz, Deus tem um plano de resgate. A salvação vem dele. A restauração é obra dele. A justiça pode parecer lenta aos nossos olhos, mas ela é certa. A esperança pode parecer frágil, mas ela está ancorada na fidelidade de um Deus que nunca abandona aqueles que o buscam. Portanto, se você, ao olhar para o mundo de hoje, ou talvez até para a sua própria vida, sente o peso dessa insensatez, dessa corrupção e desse vazio, não se desespere. Lembre-se do Salmo 14. Lembre-se que, acima de todo o caos, Deus está observando. Ele não procura a perfeição, mas um coração que busca. Ele é o refúgio seguro para os que se sentem oprimidos e a esperança firme para os que se sentem perdidos. A salvação que um dia brotou de Sião continua sendo a nossa maior certeza. E a promessa de restauração e alegria ainda está de pé para todos que nele confiam.